Bom, à medida em que as investigações do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro vão batendo e desvendando as ligações de Flávio Bolsonaro com as milícias, conforme se revelou hoje, vai ficando mais nítida também, ou mais duvidosa, a versão original, a versão oficial agora, para a morte de Marielle Franco. Você tem três hipóteses de trabalho aí. Aquela que é endossada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro é que a Marielle teria sido morta pelas milícias em função de guerras fundiárias em determinadas regiões. Você tem uma segunda versão, que é o pessoal do PSOL Rio que endossa, que ela teria sido morta por políticos do MDB que controlam territórios, têm parceria com territórios das milícias. Não há nenhuma dúvida quem matou. Quem mandou matar é que há dúvida. E uma terceira versão, uma terceira hipótese, que daí pega o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quais são os pontos centrais dessas dúvidas em relação ao Bolsonaro? Ele, nos tempos de Forças Armadas, ele participava daqueles grupos que tentaram articular atentados depois que os porões foram derrotados na sucessão do Geisel. Quando o Geisel consegue derrotar Silvio Frota, então você tem um conjunto de atentados aí, e o Bolsonaro ele foi expulso aí das Forças Armadas justamente em função desse movimento. Ele sempre manteve esse contato com os porões, e parte dos porões passou a dominar, a controlar as milícias. O segundo ponto, ele tinha o interesse claro de que a intervenção militar no Rio de Janeiro não fosse adiante. Tem um conjunto de declarações dele na época lá, ele achava que essa intervenção tinha sido acertada em gabinetes e que a intervenção apenas fortalecia os vagabundos, que Temer e companhia. Então não interessava para ele essa intervenção. O terceiro ponto é que a família tem uma tradição explícita aí de relações com, com as milícias aí. Agora, o ponto que pegou efetivamente as evidências que pegam diretamente aí o presidente da República são essas declarações dele contra a intervenção no Rio de Janeiro. Ao que ele declarou, é uma intervenção decidida dentro de um gabinete. Estamos aqui para servir a pátria, não para servir esse bando de vagabundos. Quando você pega os dois suspeitos, aí, os principais suspeitos, praticamente responsáveis hoje, já está, pelo atentado, pela morte de Marielle, um é aquele Rony Lessa, vizinho do Jair Bolsonaro. Vamos mostrar alguns pontos aqui. E o segundo é o motorista que levou o Rony Lessa até o carro da Marielle. Aqui é o Queiroz, que é o ponto de contato aí com as milícias. Essa segunda imagem, que vai entrar daqui a pouco aqui, mostra o Jair Bolsonaro com o miliciano que foi justamente o motorista que levou o Rony Lessa lá. Aqui, uma foto já conhecida do Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro com os três irmãos ligados ao PSL e que são das milícias. E aqui é o Rony Lessa. Quando surgiu o nome Rony Lessa, ele tinha aquelas 120 fuzis na sua casa, no mesmo condomínio do Bolsonaro. O Bolsonaro alegou não conhecê-lo. Evidente que não tem como dizer que não conhece, né? Você tem vinculações enormes aí. Qual que seria o interesse com esse atentado? O que estaria por trás? O primeiro ponto é que a intervenção militar atrapalharia os negócios das milícias lá. Todo aquele controle que as milícias tinham sobre a Polícia Civil do Rio, sobre a Polícia Militar, sobre os políticos, ficaria comprometido. E o segundo ponto aí é que para o Bolsonaro interessava um golpe. Ele não tinha a menor visão naquela época, nem uma perspectiva de que poderia assumir o poder por conta aí de eleições. Então, digamos, são esses os pontos. A Polícia Civil do Rio está ficando mais naquela narrativa de que a morte da Marielle foi em função de atrapalhar negócios imobiliários.
Agora você tem um conjunto de evidências muito fortes aí que apontam para o presidente da República. São evidências só, não são provas acabadas. Mas em algum momento, rompido aí esse medo do esquema Bolsonaro, a justiça vai ter que ir mais a fundo e realmente levantar essas relações de Bolsonaro